saudade que eu tava de vocês. Diretamente dos estúdios Lipa. Esse é mais um babado, mas por enquanto é babado. A gente tá mudando o nome do podcast. E ó, vai ser um nome que vocês nem acreditam, mas eu só vou falar no final. Quem quiser saber vai assistir até o final, porque hoje eu estou com Bruno Freitas. Olá! Tudo bem, Brunão? Tudo ótimo, grato aí pelo convite. Eu é que tô grata, cara. Bruno é terapeuta e cuida da Terapeuta. saúde emocional das pessoas, gente. A Exatamente. gente tá no Setembro Amarelo, Sim, né? E o Setembro Amarelo é um mês onde a gente fala sobre a saúde mental, o suicídio, como é que a gente pode cuidar disso tudo, sim. não é isso? Exatamente. Toda uma campanha estruturada aí pelo Conselho Federal de Medicina, junto com a Sociedade da Psiquiatria, e aí eles formaram essa campanha, então todo ano, Setembro Amarelo. Começou, se não me falha a memória, em 2014. E aí todo ano tem essa campanha para conscientizar as pessoas que a vida é muito importante. É tão engraçado, né? Nesse meio que a gente está vivendo uns 2 anos pandêmicos, né? Sim. As pessoas, muitos lutando pela vida e uns querendo a morte, Exatamente. né? É uma coisa muito Exatamente. louca isso. Principalmente na pandemia, né? O número de suicídios cresceu muito. Não é divulgado o número exato, justamente para não estimular, né? Porque conforme a coisa vai crescendo, né? Isso, querendo ou não, causa um estímulo, né? E essa não é a ideia. Mas a gente até fala um pouquinho de números aí em relação ao suicídio e tal, mas não é divulgado assim, à torta e à direita. E mais aproximadamente, assim, um número anual você tem para... Sim. Aqui no Brasil, em torno, antes da pandemia, era de 13 mil por ano. 13 mil? 13 mil no Brasil. Minha No Brasil. Senhora, tô passada. E no mundo, 1 milhão. 1 milhão por ano. milhão. 1 milhão por ano. E o que a gente faz o que a gente pode fazer no Setembro Amarelo? Muito conversar, né? A conversa, ela ajuda, né? É você dar o ombro amigo, mas não só isso, né? Porque é importante as pessoas saberem que existe uma ajuda também profissional, né? Porque é aquela coisa que a gente até brinca, né? Cada um no seu quadrado. Então, assim, um desabafo com um amigo, com um familiar ajuda, mas não resolve, né? E muita coisa em relação ao lado daí que entra ao lado da terapia, o psicólogo e tudo mais, ele sempre vai resolver de uma forma mais profunda e de uma forma profissional. Então não é aquela coisa que você simplesmente vai lá e conversa com um amigo e o amigo olha para você e fala, Além de que tem uma opinião pessoal, né? Entra Exatamente. o ego do amigo, entra a história que ele já sabe e aquilo que o amigo gostaria que ele se tornasse, né? Exatamente. Eu acho que tem uma coisa, né? Exatamente. Mas a gente sempre fala, a conversa ela é muito importante, né? Então, a amizade sim ajuda muito, né? Mas quando a gente percebe assim, até fica a dica, quando você percebe que é algo um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais pesado, convide a pessoa, olha, vá buscar ajuda profissional. Acompanhe essa pessoa, porque como você mesmo falou, sai daquela coisa, daquela visão, daquela ideia que a pessoa conhece, e aí vai para uma visão mais profissional, mais profunda. Mas é tão difícil isso, né? Porque as pessoas geralmente acham que elas não precisam de ajuda. E elas veem a terapia como uma... Não sou doente, não sei o que lá. É mais ou menos isso, né? Infelizmente. O que a gente tem que fazer, então, para conscientizar, né? O que você está fazendo agora, abrindo espaço, né, para justamente as crenças, né? Porque quando se fala em terapia, as pessoas olham assim e falam, mas eu não sou louco, eu não estou precisando disso, tal. E a terapia não é só para isso, né? Ela não é só para resolver problemas, ela também serve para potencializar coisas positivas na pessoa, né? Sim. Então, quanto mais espaço se abre para os profissionais da saúde mental e emocional, melhor, porque vai quebrando as crenças, né? Que nem, por exemplo, né? Primeira coisa que eu encontro é justamente essa crença de que, eu não sou louco. Segundo, terapia é caro. Só faz terapia quem tem muito dinheiro. Só riquinho, riquinha.
Também não. É uma outra crença que a terapia, claro, tem profissionais e profissionais como em qualquer área. Isso acho que é desculpa, né? Principalmente Exatamente. de quem não quer ir. É uma desculpa de tipo, ah, é caro, eu não vou. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não vou. Gente, até tem terapias que, pelo SUS, por exemplo, tem um recurso de terapia que, né? Sim, inclusive a hipnose e outras técnicas terapêuticas, o Conselho Federal de Medicina abriu para se trabalhar no SUS. Então, a pessoa que não tem condições de ir pagar uma consulta, pagar a terapia, ela vai no SUS, ela encontra. Então, para o SUS entrou a hipnose clínica, entrou reiki, entrou acupuntura, entrou várias técnicas terapêuticas, aí gratuitamente pelo SUS. Traz teu microfone mais para cá aqui, que eu acho que tá assim. O meu? É o meu? Ah, é o meu. Então. Melhorou? Ah, é pra cima? É que eu não enxergo esse negócio aqui. Assim, tá bom? Eu não vejo ele. Mas tudo isso vai mudar com o novo cenário. Aguardem, aguardem. Me diz uma coisa, como é que a gente identifica um suicida, por exemplo? Tem como identificar? Tem. Vai pelo conhecimento que você tem. Então, primeira coisa, o que essa pessoa está falando? Como é que ela está agindo? Então você percebe no humor dessa pessoa, né? E aí na própria conversa dela, quando ela fala assim, melhor que não existisse, pronto, ali já tem um fiozinho ali. E assim, como outro dia eu estava conversando com um colega meu, uma das perguntas que eu faço na ficha de anamnese, quando eu vou conversar com um cliente, um paciente, tem a perguntinha se a pessoa já pensou ou tentou suicídio. Hoje, a maioria das pessoas, tipo assim, de 10, 9, respondem que já pensaram. Eu já tentei sim, né? Sim. Gente, que ridículo isso, né? Por causa de amor, um amor antigo, e eu era muito nova. Deitei no meio de uma avenida. Sim. Aí a hora que eu deitei, aí na mesma hora eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Que louca, não vou fazer isso. Fui lá, arrumei minhas coisas e fui embora. Não, outro dia, conversando com esse colega, a gente comentou assim, falou, hoje não existe mais quem não responda essa pergunta, não, nunca pensei em suicídio. Hoje todo mundo já teve se não teve nenhum planejamento, mas uma ideia de que, como seria bom se tudo isso acabasse, pronto. É uma doença, é uma falta de amor próprio? É um conjunto. É baixa autoestima, falta de amor próprio, problemas de relacionamento, problemas na vida profissional, problemas financeiros, o estado em relação ao mundo, a própria pandemia, a insegurança do o que vai ser do meu amanhã, como é que vai ser meu futuro. Então, é um conjunto, fatores que levam a pessoa a começar a pensar em relação a isso. Entendi. E você tem um método que chama tardematerapia. Isso. É isso? O que é tardematerapia? Bom, tardema é uma palavrinha hebraica, está lá na Bíblia, não está na Bíblia como tardema, mas a ação traduzindo, é o torpor, é o sono profundo, né? Então, quando, por exemplo, lá na Bíblia, quando Deus criou a humanidade, então primeiro ele fez Adão, Deus colocou Adão em estado de tardema para retirar a costela e aí fazer a criação em relação a Eva. Então é como se fosse uma hipnose. Exatamente. Exatamente. Ai, tô boa, gente! Exatamente. Então toda ação e não teve só essa, outras várias ações, quando Deus fez aliança com Abraão e outras tantas, mas sempre quando tem o sono profundo, que a Bíblia diz, e tal pessoa caiu em sono profundo, então caiu em estado de tardema. Então toda vez que tem uma tardema, após a tardema tem uma ação divina com resultados, enfim. E aí eu comecei a criar fiz vários cursos, né? Então, meu carro-chefe é a hipnose, mas aí terapia é uma coisa de louco, né? Você vai fazer um curso e dali você vai querer fazendo outro e vai fazendo, e aí você faz uma porrada de curso. Você também se autoanalisa ou você tem um terapeuta, por exemplo, que você se cuida lá, você fala, nossa, eu preciso uma vez por semana também fazer a minha terapia, tal, para me centrar. Sim, os dois. Tem ele também faz esse mesmo método. Sim, a gente faz a gente faz, tipo assim, as trocas, né? Então, você tem os amigos, os colegas, tá? Você pega e fala, olha, tô precisando aí de uma ajudinha aqui, preciso enxergar algo que eu não estou conseguindo enxergar. Aí você vai lá e faz,
Então tem essa troca. Mas sim, é aquela coisa, todo médico também precisa de um médico. Ah, sim, lógico. Todo louco precisa de outro também, porque ninguém é louco sozinho. Né? Verdade. Então tem essa troca. E o suicídio é tratado como crime ou não? Não. Quer dizer, depende. Depende. Já houve casos, eu não sei se houve até aqui no Brasil, mas já houve casos que teve o suicida influenciado. Aí que vem alguém e fica na cabeça. Exatamente. Tá? Gente. Então aí como sim assim? é considerado crime. Sim, já teve casos que inclusive foi parar na justiça e tal. E que daí a pessoa vai lá e fica influenciando, fica colocando minhoquinhas na cabeça da outra pessoa, até que a pessoa se convence e, realmente, é melhor acabar, e vai lá e... E como é que é esse transe hipnótico? O transe hipnótico tem diferenças, né? Tem tipos de transe hipnótico. Por exemplo, no meu caso, a pessoa quando vai lá, ela tem aquele medo de que, você vai me hipnotizar, eu vou apagar... Vou te contar os meus segredos, vou te dar minha senha do cartão de crédito e vou viajar por outras dimensões e não vou voltar. Não, tudo isso é mito. Tá? Então tem tipos de transe hipnótico. Então no meu caso, que trabalho com terapia, eu coloco a pessoa num transe, vamos que dizer, baixo. Né? Porque ali ela conversa comigo, nós trocamos informações, o inconsciente ele abre as portinhas do inconsciente, vamos dizer assim, e vai soltando as causas dos problemas. Então, eu preciso conversar com a pessoa, então a pessoa não pode apagar. Então já começa por aí. Mas existe casos de hipnose em que a pessoa, por exemplo, precisa fazer uma cirurgia e essa pessoa não pode fazer o uso de anestesia, como já teve vários casos. Então, a hipnose ela entra da odontologia, então tem dentistas que vai fazer extração de dente e a pessoa não pode tomar anestesia, a pessoa vai fazer como? Vai sentir aquela dor terrível? Não. O dentista vai lá e coloca a pessoa em estado de transe hipnótico, ele faz todo o procedimento, a pessoa não sente absolutamente nada. Caraca! Inclusive, já teve até uma reportagem bem antiga, que passou aí num programa aí, em que uma senhora teve um problema, um câncer na mama, precisou fazer cirurgia e ela não podia tomar anestesia. E ela tinha que retirar. Não tinha outro caminho. Tá. Aí vai estudar daqui o que pode, o que é possível, o que não é possível, como é que é, como é. Descobriram a hipnose. E aí, resumo, ela fez a cirurgia, saiu lindo, maravilhoso, e ela ficou em estado de transe hipnótico. Cara, por que não fazem sempre isso, então? E tem que mandar essa coisa de enfiar uma agulha desse tamanho na nossa espinha? Hoje existem tatuadores que estão fazendo curso de hipnose. Aonde? Estão fazendo curso de hipnose para poder fazer tatuagem e a pessoa não sentir dor. Meu Deus! Aí, ó, Mauro Pisa, minha próxima tatuagem... Eu quero, ó, porque na semana passada ele me tatuou, na semana retrasada, na verdade. Ó. Legal. Sem eu saber, me tatuou uma botina, só porque eu jogo bota no canto comigo. Mas existe isso. Tô passada, gente. Muito bacana, muito bacana. E assim, é possível hipnotizar alguém, fazer o Tardema, Sim. Sem a pessoa saber que ela tá sendo hipnotizada? A hipnose, ela nada mais é do que estado de atenção. Então, por exemplo, sem você saber, você hipnotiza as pessoas. Então, quando você está fazendo o teu show, quando você está na TV, nesse exato momento, as pessoas que estão nos assistindo, não só esse programa, mas como os outros, nós podemos dizer que elas estão em estado de transe hipnótico. Então, tudo aquilo que você foca a sua atenção é um estado hipnótico. Então, vendo filme, lendo um livro, focou a suma atenção em algo, pronto, é estado de hipnose. Caramba, então é possível, de repente, eu curar uma pessoa que não acredita numa terapia, sei lá, numa conversa, a gente tá conversando, tal, não sei o que lá, você, hipnotizou e ali você e a pessoa nem já percebe. tá, olha que legal, cara. Nem percebe. Existe, até alguns anos atrás, né, eu já fiz isso, algumas pessoas que tinham certo receio com a hipnose. Então não queriam fazer a terapia com a hipnose, mas queriam fazer terapia. Ok, vem cá. Vamos lá. Aí eu colocava a pessoa sentadinha na poltrona, conversa daqui, conversa dali, solta algumas palavras-chave, e a pessoa acordada, de boa,
embarca e vai, e a gente trabalha e pronto, resolvido o problema. Será que eu tô hipnotizada, gente? Vá saber. Vá saber. Que medo! Ó, Você toma cerveja? tomo, Ah, opa! Lê, traz uma cerveja aqui do Rock na Tem, então, pro Bruno. Quer uma pinguinha enquanto não vem a cerveja? Ah, eu topo também. Você Bora. quer da Mar... Ah, a gente tem a Mardita prateada e a Marvara dourada. Qual você Dourada, vamos na dourada. Douradinha. Eita, Lele! Bonita, bonita, gostei da cor. Olha, o cheirinho é bom, o cheirinho Perfume tampinha, é bom, né? de leve. Nossa! Uau, Aí, Rock na Teia! Aí sim, pô. que delícia! Você vai gostar demais. Eu não vou beber dessa daqui, mas eu vou brindar com você com a minha água. Bora! É porque tem todo um trâmite aqui que Sim. eu vou te ensinar como é que é. É assim, ó. Quando não nos conhecíamos, bebíamos. Sim. Agora que nos conhecemos, bebemos, bebemos, bebemos. Arriba, abarro, al centro, adentro. Saúde, muita saúde. Gratidão. Gente, que delícia! Não desce aquela coisa desunhando, como Não, dizem. e ela tem um finalzinho bem gostosinho. Muito, 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 muito boa. Delícia. Boa, Nossa, né? Nossa, muito gostosa. Gente, se alguém tiver alguma pergunta pro Bruno, pode botar aí na internet Por também, favor. que a gente faz aqui pra vocês, tá? Chegou uma pergunta pra mim de quem Sim. é Mike M. Mike N. M. Mike M. Não conheço. Desconheço. Gente, De verdade. vocês não sabem fazer pergunta então, desculpa, tá, querida? Desconheço. Tá fora do meu alcance de conhecimento. Desculpa. Estão falando que é o responsável pelo suicídio. Ah, tá. Não, eu fico mais ligado em relação ao Conselho Federal de Medicina, então eu sempre fico ligadinho nessas informações. Então, como eu falei, o Conselho Federal, junto com parceria com o Conselho de Psiquiatria, juntaram e fizeram a campanha do Setembro Amarelo. Tá. E aí, todos os anos tem as campanhas, e aí os números, o último número que nós temos é que, no Brasil, 13 mil suicidas, e no mundo, 1 milhão. Agora, em relação aos outros países, aí a gente não, pelo menos, eu não me envolvo muito. Tá. Me envolvo mais no aqui. E a hipnose, ela ajuda nessa coisa da pessoa tá pensando no suicídio e tal. Você consegue Sim. tirar esse pensamento suicida da cabeça da Sim, pessoa? porque assim, a hipnose, antes dela trabalhar o problema, ela vai na causa. Então, por exemplo, depressão. Ok, depressão é apenas um título. Mas qual é a causa dessa depressão? É uma depressão porque você perdeu uma pessoa, perdeu um ente querido? É uma depressão porque a pessoa ficou desempregada? Qual é a causa dessa depressão? Então, a hipnose, antes de trabalhar o problema, ela vai na causa, na raiz. E aí sim. Então, por exemplo, suicida. Ok, ele quer acabar com a vida dele por quê? Porque, na realidade, como diz até um mestre, que eu considero um mestre, Augusto Cury, psicólogo, professor, vamos dizer assim, ele diz, o suicida, ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com a dor que eles têm. Ele não quer matar a vida dele. Ele quer simplesmente colocar um ponto final na dor que ele tem. E aí onde entra a hipnose ou outras terapias. Ela vai buscar qual é a causa para trabalhar isso. Né? Então, repetindo, o suicida não quer aquela coisa de que, eu quero simplesmente acabar. Não, tem uma causa aí. Tem uma dor aí. Qual é a sua dor? Então a gente sempre vai se aprofundar nisso. Qual é a sua dor? E o suicida, geralmente ele não fala, né? Quando ele vai se matar. Não. Ele dá não sinais. avisa. Não. Ele não avisa para as pessoas, tô indo me matar. Eu vou me matar, se você não sei o que lá, eu vou me matar. Não, mas ele dá sinais. Você acaba percebendo. Você percebe no dia a dia, você percebe no desempenho, seja no desempenho em relação à vida profissional ou até dentro de casa. Então, por exemplo, jovens, né? Até uma coisa que eu estava falando aí com colegas aí dias atrás.
Hoje você percebe, principalmente os adolescentes, quando estão aí querendo, né, causar esse mal na vida dele. Então, qual é a percepção? Ficar muito tempo dentro do quarto fechado ou fechada, usar roupas de mangas compridas, por exemplo, como teve alguns anos atrás a Baleia Azul, né? Teve aquele caso, que até foi para novela, que a Baleia Azul era um ritual em que tinha competições. Eu lembro disso. Né? Horrível isso. Horrível. Perdemos muitos jovens. Muito. Então você percebe nas ações. Então, os jovens se prendem no quarto, começam a ouvir muitas músicas depressivas, não querem sair da cama. Então, tudo isso são sinais. Meu Deus, então você percebe, você percebe através dos sinais. E aí é onde entra o apoio. Então você vai e conversa. O que você está sentindo? Por que você está fechada no quarto? Por que você... O que você está sentindo? O que você está pensando? Então, o diálogo ele é muito importante. E quando a gente não tem esse retorno do diálogo? Busque ajuda. E quando a pessoa não aceita ajuda? Infelizmente, eu já tive um caso desse, em que foi um caso na família. Teve um caso em que, graças a Deus, a pessoa buscou ajuda, mas teve um caso em que a pessoa ela se fechou de tal maneira e acabou. Mas aí se suicidou, então? Sim. Eram primos, um estava com um problema, o outro com o outro, não sabiam, né? E foi um prazo de curto tempo. Foi coisa assim, tipo de um mês, me procurou, buscou ajuda, e coisa de um mês depois, após terminar o tratamento, ele me liga e falou, fiquei sabendo, meu primo tal acabou de partir, acabou de encerrar. Caraca, meu. Então, por isso que a gente fala, a conversa ela é importante, ela ajuda, mas buscar ajuda profissional é muito importante. É muito importante. Eu tô perguntando porque eu passo isso dentro de casa também. Sim. Né? E eu não tenho abertura para isso, porque ele não dá. Sim. Cuida da sua vida que eu cuido da minha, né? Tipo, sim. É uma coisa... E aí, além disso, ainda vai para as drogas. Então, mas sim. Eu sei qual é a causa do problema. Ele também sabe, mas também não busca ajuda. Então, por isso que eu perguntei se a hipnose, de repente, ela entra nessa coisa da pessoa receber esse tratamento sem sim. saber que está sendo... Sim. Tá sobre o efeito da hipnose, né, no caso. Sim, com certeza. Com certeza, porque, como eu falei, a hipnose são vários tipos. Tem a hipnose, por exemplo, de transe profundo, que é onde a pessoa apaga e você pode fazer uma cirurgia na pessoa, uma extração de dente, abrir a pessoa, então... E nada acontece, ela está ali sob efeito de hipnose. E existe a hipnose terapêutica que vai trabalhar as emoções, os sentimentos, a saúde emocional da pessoa. E você faz essa que apaga? Porque quem faz, o mais conhecido que eu conheço aí é o Pyong, que faz, foi pra TV, fez um monte de, né? Sim, o Pyong, o marketing dele, vamos dizer assim, é a hipnose de entretenimento. Né, que é onde ele faz mancolada e tal e tudo mais, mas ele também tem o trabalho terapêutico dele, ele tem a escola dele, que nem, por exemplo, o Fábio Puentes, né, o Bem Dormido, Bem Dormido. Então, poucas pessoas sabem, mas ele tem um trabalho lindo no Hospital das Clínicas, que ele trabalha com pessoas que sofreram queimaduras assim terríveis. Então, ele usa a hipnose para tirar a dor daquela pessoa. Então, a pessoa tá lá sensacional, com aquela queimadura lá terrível, sentindo aquela dor a ponto de um remédio não conseguir fazer efeito, e ele vai lá através da hipnose consegue amenizar. Gente, eu vou fazer hipnose para ir lá e hipnotizar o povo que está em terminal, câncer, essas coisas. É sério, porque eu fiz... Existe. Com meu pai, toma sua cerveja, vai esquentar. Eu fiz com meu pai, por exemplo, ele estava ficou internado somente 15 dias. Porque eu tratei dele em casa, porque eu perguntei pro médico, eu falei, doutor, se ele fizer a coisa do câncer lá, que agora esqueci o nome. Químio. A químio. Vai adiantar alguma coisa? Não. Falei, então, ele vai sofrer mais, vai agredir mais a saúde dele, eu prefiro dar uma morte digna para ele. Né? Inclusive, eu tenho esse trabalho também. Né? Eu desenvolvo esse trabalho também com pessoas em estados terminais. Aí. Que é para você... Lindo isso. Pessoas que têm essa consciência, sabem o que está acontecendo, mas... Entra muitas coisas, por exemplo, mágoas.
o que tem de gente que tá... Eu não falo morrer, eu falo que estão voltando para casa, né? Eu tenho um lado espiritualista também, então eu não falo a pessoa tá morrendo, não, eu falo a pessoa vai, daqui a pouquinho tá voltando para casa. Sim. Mas tem pessoas que voltam para casa carregando uma mágoa do pai, da mãe, do filho, da avó, do papagaio, enfim. Então, para ter uma passagem, vamos dizer assim, mais leve, aí entra o trabalho terapêutico, que entra também a hipnose. Então, não, as pessoas falam assim, mas você vai fazer hipnose sabendo que aquela pessoa está em estado terminal, vai resolver alguma coisa? Vai. A qualidade de vida que ainda resta naquela pessoa. Aqui. Né, encarnada aqui. Sim. E aí tem outras coisas que envolvem, enfim, aí há outros 500. Gente, então era uma outra pergunta que eu ia fazer aqui. Então é possível tratar uma pessoa, mesmo doente, sem ser mental, Sim. Dá para tratar essa pessoa com a hipnose, a doença do corpo, né, gente? Sim, sim. Não, tem gente que fala assim, inclusive, pouco tempos atrás, eu tive um cliente que falou, Bruno, eu tenho dor na minha alma. Ok, como é que você classifica isso? O que é essa dor na alma? Aí conversando através da terapia, então, foi vários casos que ele teve na família dele, decepções, parente que roubou, que fez isso, que fez aquilo. Então, foi um empilhamento de coisas que aconteceu na vida dele e que causou essa depressão, e a depressão estava causando aquilo que ele deu o título de dor na alma. Então, médico e remédio nenhum resolve isso. É apenas o estado da saúde emocional e trabalhar essas causas, né? Gente, como é que a gente nunca ouviu, tipo, na minha adolescência, por exemplo, Sim. não existia essa coisa da depressão. Ou não existia, ou aconteceu alguma coisa aí no meio do caminho que a gente não sabe o que é, que essa doença veio à tona. Sim. Né? Ou já existia e ela não era vista como uma depressão, só nomearam agora com o nome de depressão. Como é que é isso? Porque isso é de poucos anos para cá. Sim, sim. Não, assim, como você mesma falou, já existia isso antes, mas não tinha o nome. Tá. Não tinha o título. Quando apareceu, foi considerado frescura. Tipo, isso é besteira, frescurite. Aí as coisas começaram a ficar mais sérias, aí o povo começou a olhar com outros olhos. Como, por exemplo, na minha época de escola, não existia bullying. Na minha também não. Tá louco? Na minha época, o pessoal da minha geração, bullying não existia. O bullying surgiu agora, mas a zoação que causava todo aquele incômodo, que trazia tristeza, que eu, por exemplo, na minha infância eu era muito gordo, mais gordo do que eu sou hoje. Então, hoje eu sei que a palavra bullying, o que significa e tal. Então, eu sei que naquela época eu sofria o famoso bullying. Mas, enfim, o que acontecia comigo? Eu era uma pessoa totalmente tímida. Eu ficava nos cantos, eu não tinha amizade com ninguém. Quando eu ia jogar bola, tal, pessoal, eu era o último a ser escolhido da turma. Tipo assim, putz, sobrou o Bruno, tá, vem pra cá. Vida. Então, várias coisas que aconteceram, então que hoje eu tenho a consciência, que era o famoso bullying. E fora as piadinhas, rolha de poço, baleia, por aí vai, né? Mas os nomes surgiram agora, só que, como eu te falei, tempos atrás, quando surgiu a depressão era considerada como uma frescura. Hoje não. Hoje as pessoas têm uma outra visão, elas sabem o perigo da depressão, né? Porque a depressão nada mais é do que ela começa com uma pequena tristeza. Da tristeza ela evolui e vai para tristeza. Da tristeza profunda. Depressão profunda. Então, também, muita gente fala assim, mas a depressão ela aparece assim do nada? Não. É uma escadinha. Então, como eu falei, é primeiro a tristeza profunda, depressão profunda. E o que diferencia, tipo... É porque assim, então pra mim, às vezes a pessoa fala pra mim, você vive sorrindo, que não sei o que, tá. Sim, porque eu dou risada das minhas tragédias aí, entendeu? Das minhas coisas. Eu dou, porque, cara, eu acho que o riso é uma forma de terapia também. Sim. Né? Aí é que tá. Também existe tipos de depressões, né? Não é uma depressão. Não, por exemplo, a maioria dos comediantes, não vou dizer 100%, mas a maioria sofre de depressão. Aí, gente, isso eu não sabia, hein? Sofre de depressão.
Ô, louco, meu, exatamente às 8h07, como diria o meu amigo Rodrigo Cáceres. Existe até nomes aí, por exemplo, até Eduardo Stablish, por exemplo. Sim. É um comediante. O Whindersson também O teve, Whindersson. né? Então, essa turma, essa galera sofre de depressão, porque quando se fala em depressão, a ideia que vem na cabeça é aquela pessoa que deixou de viver, que está trancada no quarto. Não. De repente, uma pessoa que está do teu lado, que está com um sorriso de orelha a orelha, você olha e fala, putz, que pessoa animada, feliz, e você não sabe. Ela sofre de depressão profunda. Não digo nem depressão. O que eu já tive de pacientes que você olha assim, na conversa, você olha assim e fala... E depois, mais a fundo, você percebe que não é nem depressão, como eu falei, é depressão profunda. Então, por quê? Tem pessoas que, mesmo tendo depressão, ela consegue trabalhar, ela consegue ter uma vida social, mas quando ela volta para casa, é aí que o bicho pega. Porque ela tá sozinha, ela né? tá às sozinha. vezes. É. Ela consegue, vamos que dizer, separar as coisas. Então ela tem essa facilidade, vamos dizer assim, de na hora que vai para o trabalho, não, eu estou focado no meu trabalho, eu faço o que eu tenho que fazer, faço bem feito, me dedico, pá, ok, acabou a hora do expediente, caiu. É assim. Gente, eu tô passada, plissada, agora de guarda-chuva de um banjo. É assim, então não existe aquela coisa que, como eu falei, quando se fala em depressão, a pessoa logo pensa, nossa, é aquela pessoa que tá fechada no quarto, não quer comer, não quer tomar banho, tá lá, e não, nem sempre. Nem sempre. E aí, com a pandemia, que você já você atende já há quantos anos? Quantos anos de como terapeuta, né? Cuidando Sim. da saúde e tal? Eu comecei em 2010 como o Life Coach. Tá. Na época que o coach era coach de verdade. Aí... Ué, como assim? Porque assim, houve uma banalização, vamos dizer assim. Tá. Né? Eu fiz um curso profissionalizante, eu paguei caro, foi uma formação. Hoje você tem uma formação aí de coach aí de um final de semana. A pessoa faz um cursinho de um final de semana e já sai falando, olha, sou coach. Quanto tempo foi o seu curso? Vixe, foi uns 2 meses. Tá. Foi uma imersão. Foi uma imersão. Tá. Então, hoje tem gente que dá um curso de um final de semana. Que nem, por exemplo, eu dou curso de hipnose. O meu curso de hipnose, ele dura 3 finais de semana. Que eu vou desde lá do A, E, I, O, U até... E são várias técnicas. Então, por exemplo, muita gente fala assim, Bruno, depressão você vai tratar da mesma forma com que você trata o fulano A, B ou C. Não. Por quê? Porque a causa da depressão do A é diferente do B, que é diferente do C. Então, cada pessoa é uma pessoa... Por isso que eu falo, antes de qualquer coisa, antes da pessoa me procurar e falar, eu quero fazer um tratamento, eu falo, ok, primeiro vamos fazer a sua consulta avaliação, a sua anamnese. Tá. Porque ali é uma fichinha de quase mais de 100 perguntas e é ali que eu vou sabendo qual é o caminho que eu vou trilhar. Então a sua história de vida é uma, que é diferente do outro, que é diferente do outro. Então eu não posso tratar você da mesma maneira que eu vou tratar outra pessoa. Sim, porque somos diferentes, né? Não é uma receita de bolo. É que nem, por exemplo, para eu cantar para um público, às vezes as pessoas falam, mas você tem um tipo de repertório para cada lugar. É óbvio, porque o público não é o mesmo. Sim. Né? E às vezes o que eu faço para um não funciona para outro. E eu acho que na Exatamente. terapia deve ser a mesma coisa. A gente precisa ter uma ligação, uma troca, né, de energia. Com certeza. Tanto é que eu falo assim, como é que funciona o tratamento? A maioria dos tratamentos que eu faço é só de 5 sessões. Então eu sempre falo assim, eu sei o que eu vou fazer na primeira e na segunda sessão. Mas a terceira, a quarta e quinta eu não faço a mínima ideia. Porque vai depender do que vai acontecer nessa primeira e segunda sessão. Gente, que loucura isso. Exatamente. E agora com a pandemia você está atendendo, mas virtualmente? Estou atendendo online. E como é que você hipnotiza a pessoa online? Fácil. Gente, eu tô sabendo que eu tô hipnotizado aqui, eu não tô sabendo o que tá acontecendo, meu Deus. É fácil. Tô com medo. É fácil. Porque assim, como eu falei, hipnose é estado de atenção. Então, para colocar a pessoa no tratamento online, então a primeira coisa que eu falo, olha, a pessoa precisa ter um fone de ouvido com aquele microfone e tal, para ela me ouvir e também falar, conversar comigo. Ok. Onde a pessoa vai fazer a sessão?
Então eu falo, olha, você vai fazer em um lugar confortável, de preferência deitado, deitada na sua cama. Na sessão não tem a necessidade de ser por chamada de vídeo. Às vezes sim, mas dependendo do caso não. Porque a pessoa... vai na fala. Vai na fala. Então, como é que eu vou hipnotizar a pessoa? Primeiro lugar, eu faço um exercício de respiração com essa pessoa. Tá. Segundo lugar, eu faço um relaxamento. E no relaxamento a pessoa já embarca e já entra no estado hipnótico que eu possa trabalhar segura com aquela pessoa. Então, no online é diferente do presencial. Tá. Por quê? Existe, já houve casos comigo que no presencial, dentro da sessão, a pessoa passou por um estado de catarse. O que é catarse? São os efeitos. Então tem pessoa que começa a se tremer, começa a chorar, chora que nem criança, então não tem um controle. Então, no online, eu não aprofundo tanto quanto no presencial. Tá. Porque no presencial eu tô vendo ali a pessoa, então se acontecer algum efeito muito traumático... Você traz de volta eu trago rapidinho, de volta sim. na hora. Já no online não tem como eu ver, não tem como Sim. eu sentir isso. Então no online eu faço um pouquinho mais leve. E você já tá voltando a atender presencial ou não? Já estou voltando a fazer no presencial também. Tá. E no presencial eu particularmente gosto porque eu consigo aplicar outras técnicas. Como, por exemplo, eu entro também com cromoterapia, então eu tenho minhas lanternas de cromoterapia. Então eu particularmente prefiro o presencial do que o online. E aí você trabalha em São Paulo, você vai pra onde a pessoa precisar, se alguém do Brasil aí do mundo quiser, eu preciso do Bruno, mas eu tô aqui em Portugal. Você vai? Então, paga a passagem que ele vai. Exatamente. Então, no momento eu estou em Balneário Camboriú. Tá. Mês que vem eu já estou voltando para São Paulo. Lá, lá. Eu volto para São Paulo, vou ficar uma temporada aqui. Desta temporada aqui, que vai levar aí, vamos dizer, uns 4 meses, aí a programação é ir para Salvador. Então eu meio que trabalho por temporadas. Então eu fico uma temporada em Santa Catarina, uma temporada em Curitiba, uma temporada em São Paulo, uma temporada em Salvador. Tô achando que você é cigano, é nômade. Então, mas é. Mas é por aí. É por Que aí. maravilha. Então a programação é mês que vem, eu Tá. estou em São Paulo, fico aqui uma temporada, e aí depois eu estou indo para Salvador e também fico uma temporada lá, e aí depois eu volto, e assim vai indo. Mas se precisar, às vezes existe socorro, não existe? Tipo, ó, Sim. é urgente, preciso de você agora, aqui, assim, Sim. E outra, eu também faço atendimento a domicílio, né? Então, quando eu estava aqui em São Paulo, o meu lugar era aqui no Tatuapé. Tá. Mas eu ia para Campinas, eu ia para Jundiaí. Então, obviamente, sendo um lugar meio que de fácil acesso, também já fui para Bauru, atender um cliente lá. Então, onde o cliente fala, Bruno, eu preciso de você, dependendo do caso, ou eu vou presencial ou a gente faz online. E aí, vamos supor, nesses casos de viagem, o que você faz? Faz um intensivão? Porque você Sim. falou que são 5, você precisa de 5 sessões. Sim. Então você sim. passaria, sei lá, uma semana na cidade. Exatamente. E a pessoa vai... Eu fico uma semana na cidade e aí eu faço uma mescla, vamos dizer assim. Então, 5 sessões, ok. Eu diminuo o número de encontros, mas eu aumento o tempo da sessão. Tá. Porque geralmente uma sessão ela leva em torno aí de 40 minutos, no máximo 1 hora. Uma sessão normal. Então quando tem, como você falou, esse intensivão, aí já não é mais 1 hora. Aí você coloca 1h30, 2 horas. Então eu diminuo o número de encontros e aumento o horário, o tempo da sessão. Isso não prejudica? Não. Por quê? O nosso inconsciente tem uns segredinhos. Tem uns segredinhos. Por exemplo, o segredo básico do inconsciente. Para o inconsciente não existe a palavra não. Não existe. Eu já li muito sobre isso. Né? Então tem aquelas brincadeiras de não pensa num gato e a pessoa já Pensa pensou. automaticamente, Então o inconsciente ele deleta o não e fica com a próxima informação. Só que tem um detalhe, isso não funciona só na brincadeira. Isso funciona em coisas sérias também. Sim. Então quando você diz eu não quero ficar doente, É o que acontece. eu não quero ter medo, eu não quero isso, eu não quero aquilo, não interessa. O não não existe, exatamente. O não existe. Eu digo sempre para as pessoas assim, as pessoas falam, nossa, Ana, você é muito positiva. Eu falo, cara, mas eu tenho que ser positiva. Sim. Entendeu? Ah, mas você pensa grande. Eu tenho que pensar grande. Porque o que vier é lucro. Sim. O nada eu já tenho. O Exato. não eu também já tenho, porque não existe. Já tá, eu já tô com ele na mão, né? Exatamente. Entre aspas. Então o que vier é lucro.
Então eu Exatamente. sempre vou atrás do sim. É simples. Com certeza. Para mim não existe o não realmente. Eu vou sempre Exatamente. atrás do sim. E outra coisa, para o inconsciente não existe espaço, não existe tempo. Então, o teu consciente, o teu senso crítico sabe que tal situação aconteceu comigo há 10 anos atrás. Mas para o seu inconsciente não foi há 10 anos atrás. Acontece agora. Foi há 10 milésimos de segundos atrás. Gente. Tanto é que quando você se lembra de um evento importante na sua vida, seja esse evento positivo ou negativo, o seu estado emocional e o seu humor muda em milésimos de segundos. Por verdade. quê? Porque o teu inconsciente ele vai entender que você não está lembrando daquilo, você está vivendo aquilo. Você está revivendo. Então, para o inconsciente não existe lembrança e não existe passado. Para o teu senso crítico, sim. Mas para o teu inconsciente, não. Por exemplo, eu tive um cliente que ele estava prestes a terminar o relacionamento dele por conta de ciúmes. Por quê? A namorada dele saía para pedalar com essa galera que sai para pedalar aí à noite. E ele não pedalava, porque ele tinha medo de andar de bicicleta. E aí ele veio trabalhar em relação aos ciúmes. Aí eu falei, ok, qual é a causa desses ciúmes? Ah, a causa é porque a minha namorada sai para pedalar com os amigos, com as amigas, e eu não vou junto, eu fico lá esperando, e aí eu me mordo de ciúmes. Então, falei, ok, então vai pedalar com ela, é a solução. Só que aí é que entra o problema. Eu não ando de bicicleta, porque eu não sei andar de bicicleta porque eu tenho medo. Ok, então vamos à causa. A causa foi que, por que ele não anda de bicicleta? Quando ele era criança, ele foi pegar a bicicleta do pai dele. Então, você imagina uma criança de 5, 6 anos, pequena, pegando a bicicleta de um adulto. Sim. Caiu, quebrou o braço. Pronto. Ficou registrado na mente inconsciente dele que bicicleta causa perigo, causa fratura, causa dor. Sim. Nunca mais na vida você vai andar de bicicleta. É isso que ficou registrado na mente inconsciente dele. Minha nossa. Então agora eu já entendi. Tá tudo no meu inconsciente. Tudo. A minha idade de 18 anos num corpo de 48. Tudo tá no teu inconsciente. Né? Eu costumo dizer assim, que a minha vida, a sua vida, a nossa vida, ela é guiada pelo inconsciente, não pelo consciente. E aí as pessoas falam assim, mas eu tenho consciência da minha vida. Eu falo, sim, você tem a consciência do que você está fazendo agora. Por exemplo, nesse exato momento, nós estamos no nosso senso crítico, no nosso consciente. Então você sabe o que vai acontecer logo que a gente terminar o nosso bate-papo. Você sabe que você vai para casa, você vai fazer isso. Então esse é o seu consciente. Tá. Mas tem o seu inconsciente. E aí é que o bicho pega. Porque a sua vida ela é guiada pelo teu inconsciente. Por quê? Algumas pessoas falam assim, mas eu não acredito nisso. Eu falo, é muito simples. Tem coisas que você sabe o que fazer, sabe como fazer, mas você não faz. E você não faz porque é preguiçoso, preguiçosa. Você não faz porque você não consegue fazer. E esse não conseguir fazer é o quê? Autossabotagem. E a autossabotagem está onde? No inconsciente. E por aí vai. Deixa eu ver aqui que tem perguntas que me mandaram aqui pelo celular. Peraí. Manda. Peraí, deixa eu abrir aqui. Coisa feia, né? Falar com... Imagina. Vamos lá. Tem perguntas que eu já fiz aqui, gente. Vocês começaram a ver o podcast agora. Depois vocês voltam e assistem lá desde o começo que ele já respondeu, tá? Assistente do Ratinho, Renata Schmidt, está sendo perseguida pelo namorado. É um princípio de psicopatia? Sim. Autopossessão, relacionamento abusivo. E isso, se a pessoa não trabalhar, vai causar um problema. Né? O nome já diz, abuso. Né? Porque quando a gente fala de abuso, a maioria das pessoas pensa que é o abuso sexual. Não Sim, é. Não. Existe muitos tipos de Existe abuso. muito tipo de abuso. E esse abuso vai travar alguma coisa na vida dela. Por exemplo, o de praxe, vamos dizer assim, baixa autoestima. O que eu já tive de pacientes mulheres que engordaram por conta do relacionamento abusivo que tinha com o namorado, com o esposo, nossa, elas vinham justamente porque na hipnose tem um tratamento que se chama balão gástrico hipnótico, que é para a pessoa emagrecer. Sim, sim. Mas Peraí, então ele não vai dentro da pessoa, ele vem na cabeça. Na cabeça. Gente, vamos procurar o Bruno que vocês vão emagrecer. Mas aí é que tá.
Aí a paciente veio para mim e falou, Bruno, eu quero emagrecer, quero fazer a técnica do balão gástrico hipnótico. Ok, mas qual é a sua causa? Aí no tratamento, que no tratamento, por exemplo, tratamento para a pessoa emagrecer é de 5 a 7, no máximo 8 sessões. Aí depende de cada um. Tá. Mas no processo entra a regressão. E a regressão é onde eu converso com o inconsciente da pessoa. E é ali que o inconsciente ele vai soltando as informações. Então, por que a pessoa está engordando? Eu quero fazer um tratamento com você. Bora! Fechado? Fechado. São 5 sessões, não é? Fechado. Ó, gente, tá aqui, ó, tá? Vocês são prova. Fechado. Eu quero fazer. Fechado. E eu quero muito que você, depois a gente converse. Claro. Né? A gente vai conversar. Claro, tal. nossa, será um prazer. Gente, que babado. É babado. Porque é justamente isso. Então, a pessoa tem um desejo, ela tem uma coisa na mente. Por exemplo, como eu falei, várias pacientes que eu tive. Ah, eu quero emagrecer. Ok, mas o fato de você ter engordado foi por quê? Foi porque estava num relacionamento abusivo, porque o marido era muito possessivo, e aí de bengala, tudo é ganhos e perdas, ela vai para geladeira, para amenizar a ansiedade gerada por conta do relacionamento abusivo. Então, essa coisa do relacionamento abusivo entra muito também na cabeça da pessoa, Sim. né? Porque, aliás, principalmente, porque o pior abuso, não que o abuso sexual não seja horrível, é horrível, gente. Sim. Eu fui abusada também. Mas o psicológico, ele deixa muito mais danos, Muito. eu acho, que na pessoa, do que o abuso propriamente dito, né? O abuso físico, Sim. eu digo. Só que tem muita gente que há tantos anos já é abusado que não consegue retroceder. Isso também a gente consegue fazer. Você consegue tratar isso em terapia Sim. também, dentro da... Peraí, tardemioterapia. Tardema. Sim, por quê? No momento da sessão, eu meio que faço é meio estranho falar assim, mas justamente uma separação. Né? Como, por exemplo, você. Então, agora eu estou conversando com a Ana Dutra consciente. Sim. Senso crítico. Eu espero que sim, né? Sim. Não sei se eu estou Sim. hipnotizada. Sim, mas no momento do tratamento da sessão, tchau, Ana Dutra. Meu papo não é com você. Entendi. Eu vou conversar com o teu inconsciente. Vai conversar com a minha criança. Exatamente. Ela na causa do problema exatamente, mesmo. Exatamente. Porque a maioria, assim, para te dar um número, vamos dizer assim, de 70% a 80%, o problema está justamente ligado à infância, à criança ferida. É engraçado isso, a gente tocar isso na infância, porque, segundo estudos, diz que até os 7 anos nós não temos consciência das coisas. Né? Não. Mas eu lembro perfeitamente quando eu fui abusada com 2, 3 anos de idade. Sim. O estudo ele fala mais ou menos assim: o caráter de uma criança é formado até os 7 anos de idade. Ah, o caráter. O caráter. Então, o caráter de uma criança é até os 7 anos de idade. Pronto. Agora, o que a criança vai passar e tal, também fica gravado, né? Mas tem casos, já tive vários, que eu tive clientes que tiveram traumas na adolescência e na fase adulta. Né? E as drogas? As drogas, elas vêm nessa coisa... Seria o inconsciente também da pessoa que já tem um tipo de problema? É uma bengala. A esquizofrenia? A esquizofrenia já não. Inclusive, existe casos de esquizofrenia que vem de herança genética. Herança genética. Então, já teve casos comprovados que avós, pai, então já vem daí. Já o vício, drogas e tal, já é um gatilho onde a pessoa busca apoio em relação a algo por conta de tal coisa. Então, de repente, por isso que dentro de uma clínica de adictos, por exemplo, existem os terapeutas. Sim. Se trabalhar... Esses terapeutas trabalhassem com a hipnose, seria mais fácil tirar esse gatilho, no caso da pessoa. É um conjunto, né? Tanto é que eu tenho amigos que são psicólogos e psiquiatras que indicam o meu trabalho porque sabem que é um complemento. Por quê?
vamos voltar aqui no mal do século, depressão, tá? Muita gente fala assim, inclusive aproveitando, qual que é a diferença da depressão para a ansiedade? Então, depressão tudo é passado, ansiedade é futuro. Então, depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Tá? Mas, um psiquiatra, ele vai tratar a depressão com medicamento. Só que venhamos e convenhamos, pelo amor de Deus, não estou falando mal dos psiquiatras, tá? Nem de psicólogos, pelo amor de Deus. Mas, o medicamento, ele vai fazer um certo efeito, óbvio. Mas vai chegar uma hora que esse efeito não vai acontecer. O corpo acostuma, né? O corpo acostuma. E aí é que tá. A hipnose, ela vai, como eu falo, vai tratar a causa dessa depressão. Coisa que o remédio não faz. Então é aí onde se juntam as mãos, vamos dizer assim. Sensacional. Gente, eu quero ainda que você volte. Mas porque já prazer. deu a nossa hora. Passa Prazer. muito rápido, né? Voa, né? Bruno Freitas, me passa aí onde a galera te encontra, teu arroba, teu celular, Sim. onde que a gente encontra o Bruno Freitas para poder fazer essa terapia? Tranquilo. Bom, meu Instagram, minhas redes sociais, terapeuta Bruno Freitas. Instagram, terapeuta Bruno Freitas, canal no YouTube, terapeuta Bruno Freitas, Facebook, terapeuta Bruno Freitas, meu WhatsApp 11 99443 6200. Mas lá no meu Instagram tem tudo. A pessoa me achou no Instagram, vai me achar em qualquer canto. Você responde direct? Respondo direct, eu também respondo gente. tudo. Quem me segue sabe que eu respondo direct. Eu respondo todo mundo, não deixo sem resposta. O Lê aqui da produção falou, que mentira. É que são muitos, às vezes demora, mas tem gente que demora mais tempo que eu. Não vou falar nomes aqui. Tá louca. Bruno, gratidão. Eu que agradeço. E eu espero você mais uma vez aqui, quando Com você certeza. voltar para São Paulo, porque, gente, eu peguei ele no laço para ele estar aqui com a gente hoje, para falar, porque a gente tá no Setembro Amarelo, e ele tinha que vir para falar esse mês ainda com vocês. Lindo, maravilhoso. Né? Prazer. Então, eu espero que o mês que vem, quando você tiver, você volte e aí façam as suas perguntas e eu trago o Bruno de novo aqui para vocês. Com prazer. E vamos marcar as suas sessões. Por favor. Olha, gente! Tinha esquecido, hein? Olha lá. Gente, direto dos estúdios Lipa, um beijo pra vocês e uma ótima terça. Fiquem com Deus. Beijo, Bruno. Obrigada. Beijo. Obrigadão.